de Dracena e região. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, que nos acompanham também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que Deus continue abençoando, dirigindo pelo Espírito Santo, conduzindo segundo a sua vontade, para que os seus planos, os seus projetos sejam realizados conforme a vontade do Senhor, e também as suas adversidades, as suas necessidades sejam supridas com sabedoria diante da palavra de Deus. Nós estamos tratando esses dias a respeito de prioridade, e como nós já vimos até em temas anteriores, durante essa semana mesmo, Jesus falando que dentro da prioridade que deve estar no singular, nós temos que buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Então, nós sempre temos que ter em mente que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo em nossa vida. Mas como nós vamos fazer isso na prática? Não é simplesmente acreditando em Deus, não é simplesmente lendo a Bíblia para conhecimento, mas principalmente para colocar em prática e permitir que o Espírito Santo nos conduza de modo que nos transforme segundo a vontade de Deus, segundo a ação do Espírito Santo e segundo tudo o que Deus tem apresentado para que nós vivamos em paz, para que nós tenhamos direção dentro da palavra de Deus. Então, a prioridade para o ser humano, ele está nesta questão dentro da palavra de Deus. Agora, a nossa prioridade, humana, enquanto seres humanos, nós temos que olhar para a importância que nós temos para Deus e a importância que nós temos a nós mesmos também. Você tem se olhado com esta importância? Você tem permitido que o Espírito Santo te conduza para que você faça as suas questões necessárias durante todo o dia, mas que você tenha um tempo para você, para a sua família, para descansar, para o relaxamento, para você ter paz, e esta paz independente de como tem sido a ação do seu trabalho diário, a sua necessidade de trabalho diário. Porque descansar é você espairecer, é você
esvaziar a mente, né? Se esvaziar para que você possa desfrutar do momento e o local aonde você está vivendo. Não adianta você encerrar o trabalho e continuar pensando no que você vai fazer na semana seguinte. Não adianta você encerrar a semana de trabalho, mas se você tenha o sábado de descanso ou o domingo de descanso, você começa a pensar o que você tem para fazer na segunda-feira e como será a próxima semana. Essa ansiedade, né, isto não faz parte do descanso que Deus propõe para nós. Nós temos que ter descanso com qualidade de vida. Então, a nossa prioridade é voltada para Deus. Mas quando nós olhamos para Deus, Ele também nos deixou um dia de descanso para que nós possamos observar a importância que nós temos para Ele, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, para desfrutar daquilo também que nós estamos construindo. Porque senão, se eu só trabalho para obter, mas eu não desfruto daquilo que eu estou comprando, eu não desfruto daquilo que Deus tem colocado como bênção na minha mão e na minha família, então, de fato, não vai adiantar nada o meu trabalho. O primeiro a perceber isso foi Salomão. Salomão, né, que foi um dos reis mais sábios ali de Israel, se não o mais sábio, né? Salomão, ele escreve em Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 18, ele escreve assim: também me aborreci todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. Observa o que Salomão ele está falando aqui. Ele está falando que ele trabalhou muito, que ele se dedicou muito, que ele levantava cedo, que ele fazia todo o trabalho que tinha. Ele conquistou muitas coisas com o seu trabalho. E aí agora ele está envelhecendo e ele percebeu uma coisa, que ele não desfrutou tanto do seu próprio trabalho e que também tudo o que ele trabalhou, tudo que ele quis adquirir, vai ficar para o próximo, vai ficar para o herdeiro. Então, o que ele está trazendo a reflexão é: você deve lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, por aquilo que você quer construir, mas você também está desfrutando daquilo que você está construindo? Ou você só está querendo ter? Você trabalha para pagar um carro e não desfruta dele, só usa dele para trabalhar. Você nunca viaja para algum lugar, você nunca tem um tempo com a sua família, porque você tem que ganhar cada vez mais para oferecer conforto. Você tem que ter dinheiro para oferecer conforto para a sua família. Agora, a sua esposa, né, o seu marido, os seus filhos, será que eles querem mais o seu dinheiro do que você? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Não adianta eu focar só no trabalho com a perspectiva da renda, se eu não estiver incluso dentro da família que eu construí para desfrutar deste ganho que eu estou tendo, desfrutar da casa que eu moro, desfrutar do carro que eu comprei para estar com a família, com os amigos, com os familiares, para descansar, para espairecer, para viajar. Senão, o que vai acontecer é que você vai trabalhar muito, você vai construir uma casa, você vai comprar um carro bom, você pode adquirir outros bens, mas você depois, a única coisa que vai acontecer é você deixar tudo para herança, né? Quem vai desfrutar é aquele que virá depois de você, se ele também tiver a sabedoria de desfrutar. Porque às vezes, se ele tiver o mesmo pensamento daquele que construiu, ele também não vai desfrutar de nada. Ele simplesmente vai continuar no mesmo ritmo, no mesmo redemoinho. Ele vai trabalhando, ele é absorvido pelo ciclo da vida, e desta forma também ele vai buscar cada vez mais ter bens
ter dinheiro e não desfrutar nem da herança que foi deixada para ele. Salomão, ele continua o texto aqui de Eclesiastes. Só um minutinho. Estamos aqui com o cabo. Isso. Agora voltamos. Salomão, ele continua o texto falando a respeito aqui dessa questão de não se priorizar, de não se colocar dentro da sua própria agenda. Salomão, ele continua com esse tema falando no versículo 19. E quem pode dizer se será sábio, né, ou estulto, contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas vidas. E sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. Ele continua falando do mesmo tema. Ele continua falando que não adianta eu trabalhar demais, construir um império e depois esse império passar para herdeiros. E aí ele percebe isto e ele muda a sua perspectiva de vida, ele muda a sua posição, ele passa realmente a usufruir de algumas coisas. No versículo 20 ele fala: então me empenhei porque o coração, para que o coração não se desesperasse de todo o seu trabalho e com a fadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho e a porção para aquele que não se esforçou. E também isto é vaidade e grande mal. Então ele percebe, já que tudo vai ficar para o outro, né, eu tenho que lutar para ter. Né? Eu também não posso ter esse egocentrismo, esse egoísmo, que eu não vou deixar nada para ninguém. O que eu construir, né, de fato, vai ficar para alguém. Mas eu tenho, que é o que ele coloca aqui, que usufruir com sabedoria. Eu não posso simplesmente obter, mas não ter sabedoria para utilizar. E aí eu vou ter problemas se eu não tiver essa vida perdendo a saúde para ganhar dinheiro, a sua velhice perdendo o dinheiro em busca da saúde. Então, essa questão que a vida coloca, né, diante da gente, e isso para aqueles que conseguem chegar na velhice, porque hoje, né, nós observamos que tem muitas pessoas descansando no Senhor, morrendo com uma idade cedo, né, jovem ainda, né, poderia ter muito mais para frente e acaba não tendo. O que Salomão conclui? O versículo 24, ele fala assim: nada há de melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que ele se alegre com o bem do seu trabalho. Não há nada melhor do que comer e beber, estar com os amigos, estar com alegria, com satisfação, usufruindo do seu trabalho. Você não pode se desgastar a ponto, muitas pessoas fazem isso, se desgastam tanto que nem o trabalho é mais prazer, nem o trabalho traz felicidade. E aí ele gera um problema muito sério, porque a maior parte do tempo ele está no trabalho, a maior parte do dia ele está no trabalho. Ele passa um curto período de tempo que ele está em casa, ele está dormindo, e quando ele acorda ele sai para trabalhar de novo. Então, se ele ficar nesse ciclo, nisso que nós chamamos de redemoinho, o redemoinho vai absorvê-lo de tal forma que ele não vai conseguir pautar a sua vida com sabedoria, que é isso que Salomão está falando aqui. Tem pessoas, né, que ele se desgasta tanto no trabalho, ele se empenha tanto no trabalho, que ele não tem tempo de fazer uma boa refeição. Ele não faz uma boa refeição não é porque ele não tem dinheiro. Ele não faz uma boa refeição porque ele não tem tempo, porque ele não pode parar nem para comer. É por isso que existem, hoje, cada vez mais, os fast food. Fast food na mesa porque ele tem que comer rápido, mas tem que continuar trabalhando, ele está comendo.
Então, isto não é vida, isso não é qualidade de vida, isso não é desfrutar daquilo que Deus está oferecendo. Então, como que nós vamos lidar com isso? Salomão, ele fala, olha, você pode trabalhar, você deve buscar os seus objetivos, realizar os seus planos, os seus projetos, mas durante esse tempo, junto com isso, né, coloque um grau de importância para si mesmo. Coloque-se na própria agenda, porque nós fazemos a agenda e colocamos essa agenda para todo mundo de fora. E nós, normalmente, somos o último na importância da agenda. E sempre, muitas vezes acontece que a pessoa, na sua agenda, ele também, mesmo que ele se coloque na sua agenda, quando acontece alguma coisa, que outra pessoa chama ele para fazer alguma coisa, ele fala, não, tudo bem, pode deixar que eu vou. Agora eu ia descansar, mas eu não vou descansar para te atender. Agora eu ia sair com a minha família, mas com a minha família eu saio depois, eu vou atender você. Né? E nem sempre ele vai ter esse tempo para sair com a família, não vai ter esse tempo para espairecer, esse tempo para descansar, se ele começar a não se priorizar dentro da sua própria importância de vida, dentro da sua própria família. Ele só vai se desgastar, gerar ansiedade, gerar estafa, gerar algo que foi classificado com um novo nome hoje, né? Burnout. O burnout é quando a pessoa ele se esgota de tal maneira que até o físico dele obriga ele a descansar. Já viu aquela pessoa que ele trabalha, nunca para, a mente dele não para, nada para. Vai chegar uma hora que o organismo dele vai gerar um mal-estar, vai gerar alguma doença, alguma questão que ele vai ser obrigado a parar. Nem que seja por dengue, né? Como está muito costumeiro aí nos nossos dias, nem que seja por dengue, ele vai ser obrigado a parar. Ele vai ser obrigado a ficar em casa. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai se priorizar? Eu gosto muito do texto que o apóstolo Paulo escreve à cidade de Filipe, à igreja de Filipe, que é a sua carta aos filipenses, né? A carta à igreja de Filipe. Então, no capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante, olha o que o apóstolo Paulo coloca. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha como o apóstolo Paulo coloca aqui. Primeiro, ele já nos exorta a respeito da alegria. Como está o seu dia hoje? Como tem sido a sua semana, essa semana hoje? Foi mais de alegrias, mais de tristezas, mais de cansaço? Como que foi a sua semana? O apóstolo Paulo fala aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, e ele ainda insiste na ideia, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas que maneira que eu vou me alegrar em Deus? Não adianta também eu virar um beato, né? Como as pessoas costumam dizer. Não adianta eu virar um beato, não adianta eu virar um rato de igreja, né? Aquela pessoa que ficou fanática, que não sai de dentro das atividades eclesiásticas. Sabe que isso também desgasta muito o ser humano, porque
isto vai virando um ritmo litúrgico que nós às vezes não percebemos que estamos fazendo até o louvor a Deus de maneira automática. Nós estamos nos colocando diante de Deus em oração de maneira automática e fazemos tudo de maneira automática, e não é assim que é para fazer. O que o apóstolo Paulo nos chama atenção é o que nós fazemos durante o nosso dia, durante a nossa semana, em primeiro lugar tem que nos trazer alegria. Então, alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que eu vou conseguir me alegrar? Olha o que ele fala no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Como é que eu vou me alegrar dentro de todas as atividades e responsabilidades que eu tenho que fazer? Tendo moderação. Moderação no trabalho, moderação no lar, moderação em si mesmo. Tudo que eu fizer em excesso vai me desgastar demais. Então eu tenho que ter moderação. É isso que ele coloca na carta. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E se você tiver uma moderação, equilíbrio, harmonia naquilo que você está fazendo, aí você vai para o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. É você chegar diante de Deus e aplicar a sua confiança, depositar a sua confiança em Deus, porque a ansiedade tem muito esse viés da falta de confiança. Eu fico ansioso porque a dúvida vem até mim. E aí eu fico, será que eu vou dar conta do que eu tenho que fazer hoje? Será que eu vou dar conta do que eu tenho que fazer amanhã? Será que Deus vai me ajudar a fazer? E daí eu gero uma ansiedade muito grande a respeito das responsabilidades assumidas. Então o que o texto fala aqui é: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que você vai fazer para tirar a ansiedade? Você vai orar, que é o que ele fala aqui, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. O que você precisa? Qual é a sua necessidade hoje? Qual a sua necessidade pessoal? Qual a sua necessidade familiar? Qual a sua necessidade no trabalho? Qual a sua necessidade social? Qual é a sua necessidade? E não esqueça que descanso também é necessidade. Não é à toa que Deus deixou um dia de descanso para nós. Quando Deus deixa um dia de descanso, é porque Ele sabe que isso inclui as nossas necessidades humanas. Jesus mesmo fala a respeito disso. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi feito, a expressão ali do descanso sabático foi feito para o homem. Nós temos que ter um dia de descanso, porque senão eu vou emendar a semana e o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, as minhas reações emocionais e psicológicas simplesmente não vão aguentar. Porque nós não somos uma máquina para trabalhar em série, que aliás essa expressão também é muito ruim, porque nem a máquina trabalha sem parar. Ela precisa parar para manutenção, ela precisa também de um tempo de descanso. Tem muitas máquinas que, se você deixar ela funcionando 24 horas, ela vai entrar em superaquecimento e não consegue mais trabalhar. Então, se a máquina é assim, imagine nós, que não somos apenas uma máquina, mas nós temos emoções, sentimentos, desgastes físicos, e nós não carregamos tão rápido quanto o nosso celular. E observe que o celular também, de tanto você carregar ele rápido, carrega, uma hora a bateria não funciona mais. Nós também somos assim. Então, o que o apóstolo Paulo coloca aqui em Filipenses 4 é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Como que eu não vou ser ansioso? Fazendo Deus conhecer, colocando diante de Deus as minhas petições através da oração. Eu vou colocar diante de Deus, falar: Deus, me ajuda, cuida de mim, me ajuda a resolver esse problema, me ajude
a encontrar um tempo para descansar, me ajude a encontrar um tempo onde eu possa me alegrar com a minha família, me ajude eu descansar e espairecer, porque eu não estou conseguindo. Mesmo que eu paro para descansar, eu fico pensando no trabalho que ainda não foi feito. Então, quando você pede a ajuda de Deus, olha o que vai acontecer. É o que o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Você pede a ajuda diante de Deus e no lugar da ansiedade, Deus traz paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E aí ele nos dá uma recomendação final. Como vai ser o nosso dia de descanso? Como que vai ser a nossa postura de vida quando estivermos nesse descanso, junto com os familiares, com a família, junto com as pessoas que nós amamos, os amigos que são a família que Deus nos dá a oportunidade de escolher? Como que vai ser tudo isso? É o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro para você? A gente se pega em muitas coisas que parecem verdades, mas são falsas. Como o excesso de trabalho, ele parece uma necessidade, mas ele não é tão necessário o quanto você dá atenção para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Então tome muito cuidado com esse limite daquilo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aí o apóstolo Paulo ele conclui falando: se alegre trazendo uma boa ocupação para a sua mente, para as suas emoções, para a sua alegria. Tenha uma postura saudável de vida. Se alegre sempre no Senhor. Se alegre com as pessoas que você ama. Compartilhe, dê tempo de qualidade para essas pessoas. Dê um tempo em que o outro possa se sentir amado naquilo que você já ama, naquilo que você já sente. E muitas vezes o outro não está sentindo o amor que você tem porque você não deu esse tempo de qualidade para ele. Então nós temos que ter essa postura. E falando nisso, meu irmão faz aniversário hoje, o Walter. Ele é 10 anos mais novo que eu. Eu costumo falar que ele ficou com um lado mais novo, eu fiquei com mais bonito. Então, mas ele faz aniversário hoje. Que Deus abençoe a ele de uma maneira muito especial. A Giovana, a Isabela, que é sua esposa, a sua filha. Mas que Deus continue fortalecendo e abençoando de um modo muito especial. Dentro da expressão do amor que eu estou falando, da qualidade do relacionamento familiar, eu posso dizer aqui, que eu amo o meu irmão Walter e também procuro expressar esse amor da melhor forma, com qualidade de vida, através das palavras, através de estar próximo quando é possível estar com ele. Faça isso também com a sua família e com as pessoas que você ama. Deus abençoe vocês, que vocês tenham dias de qualidade com a sua família, que vocês tenham paz. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos teus cuidados com a nossa vida, nós te agradecemos pela ação do teu Espírito Santo em nós, e nós pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para que possamos descansar em Ti e para que possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor permite que nós conquistemos em Seu nome. Que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada irmão e irmã que está nos ouvindo e que todos sejam agraciados com a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor permaneça com todos nós, e em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.